Olá, mulheres. Eu espero que vocês estejam todas bem. A nossa leitura de hoje é dia 164 de 365 dias. Leremos primeiro a Reis 11, a partir do versículo 1 até o capítulo 12, verso 20. Vamos lá? Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de seu pai, Davi. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim, fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado de seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Hadade, o Edomita, que era da linhagem real de Edom. Porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens de Edom. Porém, Hadade fugiu para o Egito na companhia de alguns homens edomitas, dos servos de seu pai. Na ocasião, Hadade era ainda muito jovem. Partiram de Midian e foram até Parã, de onde levaram consigo alguns homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, que deu a Hadade uma casa. Ele lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Hadade encontrou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho Genubate, que foi criado por Táfnis na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Quando Hadade soube no Egito que Davi tinha morrido e que Joabe, comandante do exército, estava morto, disse a Faraó:
deixe-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe perguntou: mas o que lhe falta comigo para que você queira voltar para a sua terra? Haddad respondeu: não me falta nada, mas deixe-me ir. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Aliada, que havia fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez chefe de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e fizeram de Rezon o seu rei. Este foi adversário de Israel durante a vida de Salomão, e ele fez mal, como Haddad havia feito. Rezon detestava Israel e reinava sobre a Síria. Jeroboão, filho de Nabate, efraimita de Zereda, servo de Salomão e cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aias de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aias pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasguei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos, porém ele terá uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos, para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo, pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi e guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Quanto a você, eu a tomarei e você reinará sobre tudo que desejar a sua alma, e você será o rei sobre Israel. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu estarei com você e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, a tudo o que fez, a tudo o que fez e a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão?
O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão foi a Siquém porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que havia estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e servir e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, e eu vou castigá-los com escorpiões. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aias, o Silonita. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé? As suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados, porém todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Agora leremos Atos 9, do verso 1 ao 25. Saulo, respirando ainda ameaças de morte,
contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e, numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que curasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. E todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardava também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Agora leremos o Salmo 103, 131, do versículos 1 ao 3. Senhor, não é orgulho meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Agora leremos Provérbios 17,
versos 4 e 5. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. E o que se alegra com a calamidade não ficará impune. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou Jana e o nosso desejo é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Até o próximo encontro.